Seja bem-vindo ao Histórias da Bíblia Empolgantes. Aqui, revelamos os mistérios e os momentos poderosos escondidos nas páginas das Escrituras Sagradas. No episódio de hoje, vamos embarcar numa jornada profunda pelo Evangelho de Mateus, um dos textos mais emblemáticos do Novo Testamento e uma peça essencial na construção da fé cristã. Escrito provavelmente entre os anos 70 e 90 d.C., esse evangelho nasce em meio a tempos turbulentos, logo após a destruição do Templo de Jerusalém. A comunidade cristã enfrentava perseguições e estava se afastando do judaísmo, buscando sua própria identidade. Tradicionalmente atribuído a Mateus, o ex-cobrador de impostos transformado em apóstolo, esse evangelho nos oferece uma perspectiva rica e singular sobre a vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O próprio nome Mateus vem do hebraico e significa presente de Deus, e que presente esse evangelho é para nós até hoje. Mateus nos mostra um Cristo profundamente conectado às profecias antigas, um mestre que não apenas ensina, mas cumpre a promessa messiânica. Isso é evidente em passagens como o Sermão da Montanha, onde Jesus revela os fundamentos éticos de seu reino: humildade, justiça, misericórdia e paz. Outro ponto único deste evangelho é o seu foco no cumprimento das profecias. Frases como "para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta" aparecem repetidamente, fazendo uma ponte clara entre o Antigo e o Novo Testamento. É também o único evangelho que narra a visita dos magos do Oriente, destacando que a realeza de Cristo é reconhecida até pelos gentios. Ao longo dos capítulos, Mateus nos conduz por cenas intensas e transformadoras, desde a genealogia de Jesus e seu nascimento milagroso, passando por sua fuga para o Egito, até os primeiros milagres e o chamado dos discípulos. Cada detalhe carrega um propósito maior, apontando para o plano divino de redenção. E se você se interessa por histórias cheias de significado, profecias reveladas e mensagens que atravessam os séculos, esse vídeo é para você. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também ama mergulhar nas verdades da Palavra de Deus. Agora, prepare-se. Vamos desbravar os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, onde a luz começa a brilhar nas trevas, e uma nova esperança nasce para toda a humanidade. O Evangelho de Mateus, a história que mudou o mundo. Você já parou para pensar como começa uma história que muda toda a história do mundo? Pois é exatamente isso que acontece no início do Evangelho de Mateus. E não é com batalhas épicas ou trovões do céu, mas com uma genealogia. Sim, uma lista de nomes. Mas não se engane, essa lista é como o mapa do tesouro que nos leva direto ao coração do plano de Deus. Vamos juntos nessa jornada? Mateus começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pode parecer uma introdução simples, mas ela está carregada de significado. Ao chamar Jesus de filho de Davi e filho de Abraão, Mateus está dizendo logo de cara que Jesus é o cumprimento das promessas feitas a esses grandes patriarcas da fé. Aí vem a lista de nomes, de Abraão até Davi, depois de Davi até o exílio na Babilônia, e finalmente até Jesus. 3 grupos de 14 gerações. Mas por que Mateus organiza assim? Ele quer mostrar que a história de Jesus está conectada a toda a história de Israel, como uma linha contínua que passa por altos e baixos, vitórias e quedas, mas que nunca perde seu rumo. Deus está conduzindo tudo. E olha que curioso, entre os nomes dessa lista, aparecem mulheres, e não qualquer tipo de mulher. Tamar, Raabe, Ruth e a mulher
Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, durante o reinado do rei Herodes, algo extraordinário aconteceu. Alguns homens sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Eles eram estudiosos das estrelas, observadores atentos dos céus, e viram algo que os encheu de convicção: uma estrela especial havia surgido. Com seus corações cheios de expectativa, perguntaram pela cidade: onde está aquele que nasceu para ser o rei dos judeus? Vimos a sua estrela quando ela apareceu no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa notícia abalou profundamente o rei Herodes. Ele ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. O burburinho cresceu, espalhando-se pelos cantos da cidade. Herodes, inquieto, reuniu todos os chefes dos sacerdotes e mestres da lei. Com voz firme, mas claramente ansiosa, perguntou: onde o Cristo deveria nascer? Os líderes responderam com segurança: em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta: mas tu, Belém, na terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá um líder que será o pastor do meu povo Israel. Com isso, Herodes ficou ainda mais intrigado. Chamou os magos em segredo. Em uma conversa discreta e cautelosa, perguntou exatamente quando a estrela havia aparecido. Com a informação em mãos, enviou-os a Belém e disse: vão e investiguem com cuidado tudo sobre o menino. E quando o encontrarem, voltem e me digam, para que eu também possa ir adorá-lo. Os magos saíram dali e continuaram sua jornada. Para o assombro e alegria deles, a estrela que tinham visto no Oriente reapareceu e os guiou, como um sinal dos céus, um farol no céu noturno, até parar exatamente sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela parar, os magos transbordaram de alegria. Entraram na casa e, ao verem o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se e o adoraram. Com gestos reverentes, abriram seus tesouros e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra, cada um com um significado profundo, digno de um rei, de um sacerdote e de alguém que sofreria. Mas, naquela mesma noite, em sonhos, Deus os advertiu para não voltarem a Herodes. Então, obedientes à direção divina, retornaram para sua terra por outro caminho. Logo depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe deu uma ordem urgente: levante-se. Pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Sem hesitar, José levantou-se durante a noite, pegou o menino e Maria, e partiu para o Egito. Ficaram lá até a morte de Herodes. Isso tudo aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso. Seu orgulho e medo do novo rei o consumiam. Ordenou então a execução de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, conforme o tempo exato que os magos haviam informado. Foi uma ordem cruel, impiedosa, que mergulhou muitas famílias em dor. Esse terrível episódio cumpriu o que havia sido anunciado pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel chorando por seus filhos, e recusando ser consolada, porque já não existem. Mas o tempo passou. Depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu novamente em sonho a José, enquanto ele ainda estava no Egito, e disse: levante-se. Pegue o menino e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois aqueles que queriam tirar a vida do menino já morreram. José obedeceu mais uma vez. Levantou-se, pegou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Contudo, ao saber que Arquelau, filho de Herodes, havia assumido o trono da Judéia, teve medo de ir para lá.
filhos para Abraão. Ele continuou, agora com ainda mais intensidade: o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. João, com humildade, explicou qual era o seu papel: eu batizo vocês com água, como sinal de arrependimento. Mas depois de mim vem alguém muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E ele continuou, desenhando uma imagem poderosa: ele tem a pá em suas mãos, e vai limpar sua eira. Vai recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Nesse contexto de expectativa, de alerta e de esperança, aconteceu algo surpreendente. Jesus veio da Galiléia até o Jordão. Ele procurou João, não para falar, não para apenas observar, mas para ser batizado por ele. João ficou desconcertado. Olhou para Jesus e disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu com serenidade e firmeza: deixe assim por enquanto. É necessário que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então João consentiu. E no momento em que Jesus foi batizado, algo extraordinário aconteceu. Quando ele saiu da água, os céus se abriram diante dele. João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. E então, uma voz vinda dos céus ecoou com majestade: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas não era uma viagem comum. Ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Sim, antes mesmo de começar seu ministério, Jesus passou por um tempo intenso de provação. Durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou. Não comeu nada. E, como qualquer ser humano, teve fome. Nesse momento de extrema vulnerabilidade, o tentador se aproximou. Satanás veio com uma sugestão sutil, mas carregada de desafio: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, cheio do Espírito e da Palavra, respondeu com firmeza: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o inimigo. Então, levou Jesus à cidade santa, Jerusalém. Colocou-o na parte mais alta do templo e o desafiou outra vez: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que não tropeces em alguma pedra. Mas Jesus conhecia as Escrituras mais profundamente do que o diabo podia distorcer. E respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mas Satanás não desistiu. Levou Jesus a um monte altíssimo. Dali, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o esplendor que eles possuíam. E então fez a proposta mais ousada: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Essa foi a gota d'água. Com autoridade, Jesus o repreendeu: retire-se, Satanás. Porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Naquele instante, o diabo se afastou. E então, anjos se aproximaram e passaram a servir Jesus. Pouco tempo depois, Jesus ouviu que João havia sido preso. Com isso, ele deixou a região da Judéia e voltou para Galiléia. Mas não se instalou novamente em Nazaré. Ele foi morar em Cafarnaum, uma cidade à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A partir desse momento, Jesus começou a pregar abertamente. Sua mensagem era clara, poderosa e urgente: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Enquanto caminhava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando suas redes no lago, pois eram pescadores. Jesus os chamou com uma frase que mudaria o rumo da história: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E, sem hesitar, eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Jesus seguiu adiante e viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão.
Estavam num barco com o pai, consertando as redes. Jesus também os chamou. E, sem pensar duas vezes, eles deixaram o barco e o pai, e seguiram Jesus. A missão havia começado. Jesus passou a percorrer toda a Galileia. Ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas do reino e curava todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama se espalhou rapidamente por toda a Síria. As pessoas traziam até ele todos os que sofriam, enfermos com várias doenças, os que sentiam dores, os endemoniados, os epiléticos, os paralíticos, e ele os curava. Multidões começaram a segui-lo. Gente da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e da região do outro lado do Jordão. Todos vinham em busca da verdade, de cura e de um novo começo. Vendo aquelas multidões sedentas por esperança e direção, Jesus subiu a um monte. Sentou-se ali, num lugar mais alto, onde todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. Seus discípulos se aproximaram. E foi então que ele começou a ensinar, com palavras que ecoam até hoje nos corações de quem busca a verdade. Ele começou dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E, olhando diretamente para seus ouvintes, Jesus disse algo ainda mais desafiador: Bem-aventurados são vocês, quando forem insultados, perseguidos, e disserem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se. Regozijem-se. Porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Foi assim que também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus continuou com uma revelação poderosa sobre identidade e missão: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que ele será salgado de novo? Ele não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no alto, e ela ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Jesus então esclareceu algo essencial sobre sua missão: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para anular, mas para cumprir. Digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nenhuma letra, nenhum traço da lei
do corpo do que ser lançado inteiro no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e jogue-a fora. Jesus não estava falando os inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Assim vocês serão filhos do Pai de vocês que está nos céus. Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas quem os ama, que recompensa terão? Até os cobradores de impostos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão orar, e suas palavras ecoam até hoje: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o
fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E então Jesus nos conduziu a uma das mensagens mais libertadoras de toda a Escritura. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que comer ou beber. Nem com o corpo, com o que vestir. Vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não percebe a viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E Jesus continuou a desafiar as expectativas das pessoas, falando sobre o valor das coisas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode-se colher uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos. Assim, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos maus. Jesus prosseguiu, advertindo com ainda mais clareza: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, vocês os reconhecerão pelos frutos. Agora, Jesus trouxe uma reflexão profunda sobre a verdadeira fé e os frutos do discipulado. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E então, ele concluiu com a parábola das duas casas. Portanto,
Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e atingiram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua queda. E Jesus concluiu o seu sermão com uma observação sobre a sua autoridade. Quando Jesus terminou de proferir essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Depois de ensinar com tanta autoridade, Jesus desceu da montanha, e uma grande multidão o seguiu. Entre eles, havia um leproso, alguém que era rejeitado pela sociedade, considerado impuro e excluído. Mas ele, cheio de fé, se aproximou de Jesus, prostrando-se diante dele. Senhor, se quiseres, podes me purificar, disse o leproso, com um tom de súplica. Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou-o. Quero, seja purificado, disse ele. Imediatamente, o homem foi curado da lepra. Jesus, então, orientou o homem: olha, não conte a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça o presente que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. E o homem foi curado, mas o milagre não passou despercebido. Logo, a fama de Jesus começou a se espalhar ainda mais. Enquanto isso, um oficial romano se aproximou de Jesus, demonstrando uma confiança e humildade raras para alguém de sua posição. Ele pediu por um favor urgente: Senhor, meu servo está em casa, paralisado, sofrendo muito. Jesus respondeu imediatamente: eu irei curá-lo. Mas o oficial, com uma fé impressionante, respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas apenas diga uma palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial: vá. Como você creu, seja feito. E naquele momento, o servo do oficial foi curado. Após esse milagre, Jesus
Alguns dos mestres da lei, que estavam observando Jesus com olhares desconfiados, começaram a murmurar. Como ele poderia dizer algo assim? Quem era esse homem para perdoar pecados? Só Deus poderia fazer isso. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, os encarou com calma e autoridade. Por que vocês estão pensando assim em seus corações? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E, para a surpresa de todos, o homem que antes estava imóvel, sem esperança, se levantou de repente. Ele pegou sua maca, olhou para os amigos com um sorriso radiante e começou a caminhar. Não apenas sua paralisia foi curada, mas a transformação em sua vida foi total. Ele estava livre, curado, restaurado. As pessoas ao redor ficaram em choque. O que acabaram de testemunhar era algo que nunca poderiam imaginar. Eles glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada assim. Após esse milagre, Jesus saiu de Cafarnaum e se dirigiu à cidade, onde encontrou um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos. Mateus, um cobrador de impostos, era desprezado por muitos, visto como um traidor da nação, alguém que colaborava com os opressores romanos. Mas Jesus olhou para ele, com os olhos de misericórdia, e disse simplesmente: siga-me. Sem hesitar, Mateus se levantou, deixou tudo para trás, e seguiu Jesus. A sua vida estava prestes a mudar para sempre. Naquela noite, Jesus estava comendo na casa de Mateus. E logo se juntaram muitos publicanos e pecadores, que também desejavam ouvir as palavras do Mestre. Os fariseus, com seus corações endurecidos pela hipocrisia, não perderam a oportunidade de criticar. Por que ele come com publicanos e pecadores? Perguntaram eles aos discípulos. Jesus, ouvindo a pergunta, respondeu com clareza: não são os saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essas palavras eram um convite. Um convite para todos aqueles que se sentiam afastados, marginalizados, condenados. Jesus não veio para salvar os perfeitos, mas os que reconheciam sua necessidade de mudança. Ele veio para os que estavam dispostos a se arrepender e a seguir seu caminho de amor e graça. Em seguida, os discípulos de João Batista vieram até Jesus, perguntando: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? O tempo virá quando o noivo será tirado deles, e então eles jejuarão. Jesus usou essa metáfora para mostrar que, enquanto ele estava entre eles, era um tempo de celebração, de alegria. Mas ele também sabia que sua partida viria, e com ela, momentos de dor e arrependimento. E como se não fosse suficiente, Jesus prosseguiu, dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira parte da roupa e fica pior o rasgão. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se assim o fizerem, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se perderão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Essas palavras de Jesus foram um convite à renovação. Ele não veio apenas para remendar as velhas estruturas de uma religião quebrada, mas para trazer algo novo, algo transformador. Ele não queria que as pessoas se acomodassem ao antigo, mas que estivessem prontas para o novo que ele estava trazendo. Enquanto Jesus falava, uma importante autoridade da sinagoga chegou até ele, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acabou de morrer, mas venha e ponha a sua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus, movido pela fé daquele homem, concordou em ir até sua casa. No caminho, uma mulher, que havia sofrido de hemorragias por 12 anos, aproximou-se de Jesus. Ela acreditava que, se apenas tocasse a orla de sua roupa, seria curada. Ela tocou nas vestes dele, e imediatamente a hemorragia parou.
trazer cura, esperança e transformação a todos os que estavam dispostos a ouvi-lo e seguir seus passos. Ao longo desta jornada pelo Evangelho de Mateus, vimos a grandiosidade do ministério de Jesus, desde o seu nascimento até os ensinamentos que ele nos deixou sobre amor, perdão, fé e compaixão. Cada capítulo foi repleto de mensagens profundas, não apenas para a época em que foram proferidas, mas também para os dias de hoje, onde as lições de Jesus continuam a nos guiar em nossos caminhos, trazendo luz para nossas escolhas e ações diárias. Mateus nos apresenta um Jesus que não apenas cura e ensina, mas que também desafia, que quebra barreiras sociais, religiosas e culturais, convidando todos, sem exceção, para o reino de Deus. Ele nos mostra como, por meio da fé em Cristo, podemos ser transformados, superando as dificuldades da vida e buscando a verdadeira paz interior. Jesus nos ensina a viver de forma íntegra, com um coração voltado para Deus e para o próximo, amando sem limites, perdoando sem medida e servindo com alegria. Se olharmos mais atentamente, veremos que o Evangelho de Mateus não é apenas um relato histórico, mas um convite contínuo para todos nós, para que possamos ser discípulos de Cristo, levando adiante seu amor e suas palavras, no nosso dia a dia, com nossas atitudes e escolhas. E é assim que a mensagem de Mateus permanece viva, desafiando-nos a refletir e agir em conformidade com os valores que Jesus nos ensinou. Agora, se você gostou dessa jornada e quer continuar aprendendo e refletindo sobre os ensinamentos da Bíblia de uma forma envolvente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Juntos, podemos espalhar a palavra de Jesus e levar mais pessoas a conhecer as riquezas do Evangelho. Fique ligado para mais vídeos como esse, e até a próxima! Que Deus abençoe a todos!